Fala pessoal, a gente vai continuar da regulação na Lei 7217. São objetivos da regulação: estabelecer padrões e normas para a adequada prestação dos serviços e para a satisfação dos usuários, garantir o cumprimento das condições e metas estabelecidas, prevenir e reprimir o abuso do poder econômico, ressalvada a competência dos órgãos integrantes do Sistema Nacional de Defesa da Concorrência e definir tarifas e outros preços públicos que assegurem tanto o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos quanto a modicidade tarifária e de outros preços públicos. Beleza. Agora a gente vai para os órgãos e as entidades de regulação. As atividades administrativas de regulação, inclusive organização e de fiscalização dos serviços de saneamento básico, poderão ser executadas pelo titular, diretamente mediante órgão ou entidade de sua administração direta ou indireta, inclusive consórcio público do qual participe, ou mediante delegação por meio de convênio de cooperação a órgão ou entidade de outro ente da federação, ou a consórcio público do qual não participe, instituído para a gestão associada de serviços públicos. O exercício das atividades administrativas de regulação de serviços públicos de saneamento básico poderá se dar por consórcio público, constituído para essa finalidade, ou ser delegado pelos titulares, explicitando no ato de delegação o prazo de delegação, a forma de atuação e a abrangência das atividades a serem desempenhadas pelas partes envolvidas. Beleza. Da publicidade dos atos de regulação. Deverá ser assegurada publicidade aos relatórios, estudos, decisões e instrumentos equivalentes que se refiram à regulação ou à fiscalização dos serviços, bem como aos direitos e deveres dos usuários e prestadores, a eles podendo ter acesso qualquer do povo, independentemente da existência de interesse direto. Tem o controle social aqui, agora a gente vai ver das disposições gerais da prestação dos serviços. O titular poderá prestar o serviço de saneamento básico das seguintes maneiras: diretamente, por meio de órgão da sua administração direta ou por autarquia, EP ou SEM, que integra a sua administração indireta, facultado que contrate terceiros para determinadas atividades. Ou de forma contratada, que seja indiretamente, mediante concessão ou permissão, sempre precedida de licitação na modalidade concorrência pública, ou de forma contratada no âmbito de gestão associada de serviços públicos, mediante contrato de programa autorizado por contrato de consórcio público ou por convênio de cooperação entre os entes federados, ou nos termos da lei do titular, mediante autorização a usuários organizados em cooperativas ou associações, no regime previsto no artigo 10º, desde que os serviços se limitem a determinado condomínio ou localidade de pequeno porte, predominantemente ocupada por população de baixa renda, onde outras formas de prestação apresentem custos de operação e manutenção incompatíveis com a capacidade de pagamento dos usuários. Da prestação mediante contrato, das condições de validade dos contratos. Vamos lá, artigo 39 fala o seguinte: são condições de validade dos contratos que tenham por objeto a prestação de serviços públicos de saneamento básico, a existência do plano de saneamento básico, a existência de estudo comprovando a viabilidade técnica e econômico-financeira de prestação universal e integral dos serviços, nos termos do respectivo plano de saneamento básico, existência de normas de regulação que prevejam os meios para o cumprimento das diretrizes da Lei 11.445, incluindo a designação da entidade de regulação de fiscalização, e realização prévia de audiência e de consulta públicas sobre o edital de licitação e sobre a minuta de contrato, no caso de concessão ou de contrato de programa. Beleza, pessoal. Vamos para a prestação regionalizada. A contratação de prestação regionalizada de serviços de saneamento básico dá-se-á nos termos de contratos compatíveis ou por meio de consórcio público que represente todos os titulares contratantes. Deverão integrar o consórcio público mencionado no caput todos os entes da federação que participem da gestão associada, podendo ainda integrá-lo o ente da federação cujo órgão ou entidade vier, por contrato, a atuar como prestador de serviços. Beleza, galera. Da sustentabilidade econômica e financeira dos serviços. Os serviços públicos de saneamento básico terão sustentabilidade econômico-financeira assegurada, sempre que possível, mediante remuneração que permita a recuperação dos custos dos serviços prestados em regime de eficiência. Em regime de eficiência de quê?
de abastecimento de água e de esgotamento sanitário, de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos urbanos por taxas ou tarifas, no caso do primeiro é só tarifa, de manejo de águas pluviais urbanas na forma de tributos. Beleza. Dos reajustes. Os reajustes de tarifa e de outros preços públicos de serviços públicos de saneamento básico serão realizados observando-se um intervalo mínimo de 12 meses, de acordo com as normas legais, regulamentares e contratuais. Dos objetivos da Política Federal de Saneamento Básico, os objetivos são contribuir para o desenvolvimento nacional, priorizar a implantação e ampliação dos serviços, proporcionar as condições adequadas de salubridade ambiental, entre outros, pessoal. Tem as diretrizes, financiamento, recursos não onerosos da União. E vamos lá, Plano de Saneamento Básico da União. A União elaborará, sob a coordenação do Ministério das Cidades, o Plano Nacional de Saneamento Básico e planos regionais de saneamento básico. Os planos mencionados no caput serão elaborados e revisados sempre com horizonte de 20 anos, serão avaliados anualmente, serão revisados a cada 4 anos, até o final do primeiro trimestre do ano de elaboração do Plano Plurianual da União. É isso, galera. Dos planos regionais, a gente pode falar que os planos regionais de saneamento básico, elaborados e executados em articulação com os estados, DF e municípios, serão elaborados pela União para as regiões integradas de desenvolvimento econômico e as regiões em que haja a participação de órgão ou entidade federal na prestação de serviço público de saneamento básico. Do Sistema Nacional de Informações de Saneamento, o SINISA. Ao SINISA, compete coletar e sistematizar dados relativos às condições de prestação dos serviços públicos, disponibilizar estatísticas e indicadores, permitir e facilitar o monitoramento e avaliação, permitir e facilitar a avaliação dos resultados. Beleza. Do acesso difuso à água para a população de baixa renda. A União apoiará a população rural dispersa e a população de pequenos núcleos urbanos isolados na contenção, reservação e utilização de águas pluviais para consumo humano e para a produção de alimentos destinados ao alto consumo, mediante programa específico que atenda ao seguinte: utilização de tecnologias sociais tradicionais, especialmente na construção de cisternas e de barragens simplificadas, apoio à produção de equipamentos, especialmente cisternas, independentemente da situação fundiária da área utilizada pela família beneficiada. Beleza, galera, fica por isso essa Lei 7217. Ela fala bastante aí sobre ajuda a outra lei 11445, né, a ficar completa. Fala de entidade de regulação, prestação de serviço público de saneamento básico. E vão haver mais vídeos, tá, pessoal? Fiquem de olho no canal, se gostaram, curtam e se inscrevam. Valeu!